Olá, queridos, que a graça e a paz de Cristo esteja presente sobre a sua vida, amém? Aqui estamos mais uma vez no templo da Igreja Batista Ágape de Taubaté, com o intuito de levar até você a mensagem da palavra de Deus, uma palavra de esperança, uma palavra de orientação, uma palavra de consolo. E com certeza Deus permitiu estarmos aqui nessa noite. E você que chegou aqui nesta live, você possa também se sentir abençoado por Deus, abençoada por Deus. Com certeza foi o Senhor quem permitiu você que está conosco agora e aqueles que irão nos assistir mais à frente. Deus abençoe você, membro da Igreja Batista Ágape de Taubaté, que tem com tanto carinho nos abençoado, nos apoiado em todas essas lives, desde o período que começou a pandemia. Que Deus abençoe o seu ouvir, que Deus abençoe o meu falar e que tudo seja hoje tão somente para a glória do nome de Jesus Cristo. Eu quero orar com você nesse momento em que nós iremos estudar a palavra de Deus por alguns minutos, como fazemos nos cultos de quarta-feira da igreja. Vamos orar? Ó Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelo grande privilégio que o Senhor nos concede nesta noite em poder estar juntos, mesmo à distância, mas juntos pela tecnologia, adorando ao Senhor, ouvindo o estudo da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, se agrade de tudo aquilo que estamos fazendo neste momento. Que a glória seja dada somente a Ti, ó Cristo, cabeça desta igreja. Eu peço a Tua bênção, a direção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, a razão da nossa vida. Amém e amém. Meus queridos irmãos, quantos aqui já leram o livro de Provérbios? Talvez você já tenha lido bem rápido, talvez você seja daquela pessoa que ama ler o livro de Provérbios. E o que é interessante é que o livro de Provérbios, ele possui 31 capítulos, ou seja, se você for ver, um capítulo para cada dia do mês. E o conteúdo deste livro, ele representa a sabedoria, que é muito diferente da sabedoria humana, porque é uma sabedoria que vem da parte de Deus. E aí sabemos que é algo que é justo, que é amável, que é renovador. E nesta noite eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 30, apenas do verso 24 ao verso 28. E nessa noite nós vamos ver o que Deus tem a nos ensinar através desta perícope encontrada aqui em Provérbios 30, de 24 a 28. E eu quero refletir com vocês sobre aprendendo com as pequenas criaturas como nos tornar vitoriosos. Aprendendo com as pequenas criaturas como nos tornar vitoriosos. Já abriu a sua Bíblia? Provérbios capítulo 30, verso 24. Assim nos ensina a palavra de Deus por meio de Salomão, que nós queremos ser ele, o autor do livro de Provérbios. 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criatura sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos ou nas rochas. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar até com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. É incrível você olhar para o texto tão milenar, tão antigo, provavelmente quase 3.000 anos atrás, e ver ensinamentos tão preciosos para a nossa vida nos dias de hoje. E quando eu olho para esse texto, eu fico pensando que muitas vezes nós justificamos a nossa falta de sucesso, a nossa falta de realização na vida, dizendo que somos pequenos, que somos fracos, que somos limitados. E quando olhamos para esse texto de Salomão, nós conseguimos ver Salomão refletindo aqui a maravilhosa sabedoria que Deus lhe deu para ensinar não só ao povo de Israel, mas através de séculos e milênios sobre as virtudes e valores das coisas tão pequenas, que essas coisas pequenas nos ensinam de forma tremenda como sermos vencedores diante de pessoas como nós somos, tão pequenas e também, muitas vezes, tão débeis em nossas decisões. É por isso que Salomão usou a figura de 4 pequenos bichinhos da natureza,
que fazem grandes proezas. Através disso, Salomão nos ensina ainda hoje. E aí eu aprendo algumas lições que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. A primeira delas, nós encontramos com a pequena formiga. O que a formiga tem a nos ensinar? Olha que interessante. A formiga nos ensina sobre planejamento, organização e força. O texto diz no verso 25, as formigas, criaturas de pouca força, ou seja, comparada com o ser humano, é claro, contudo, armazenam sua comida no verão. Gente, olha que coisa incrível que Salomão registra aqui. As formigas tão pequenininhas, elas sabem guardar para o inverno a comida. Está escrito aqui que elas são criaturas de pouca força, porque perante a vida humana, o ser humano pisa na formiga e mata em 2 tempos. Mas olhando para a estrutura da formiga, ela tendo pouca força para nós, mas ela contém muita força dentro da sua estrutura. E ela assim mesmo, ela consegue armazenar comida no verão para o inverno. Ou seja, as formigas trabalham o verão inteiro para providenciar alimento e depois descansarem no inverno. Olha que percepção incrível de Salomão olhando para as formigas. Gente, Salomão está colocando a formiga aqui em destaque pela capacidade que elas têm de antecipar-se, de trabalhar duro no verão para estocar comida. Para depois, quando chegar o inverno, não morrer de fome. Gente, isso é planejamento, isto é organização, isto é esforço. Esse planejamento que as formigas têm faz com que, nos tempos que não é possível produzir, haja suprimento no formigueiro. E sabe o que é incrível? Que logo nos primeiros capítulos de Provérbios, você vai encontrar, lá no capítulo 6, abra sua Bíblia rapidinho para você ver. Provérbios 6, a partir do verso 6. Salomão ele vai falar algo incrível ainda sobre a formiga. Vejam só, Provérbios 6:6. Observem a formiga, ó preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, ela não tem supervisor, nem governante. E assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, ó preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os seus braços para descansar? Olha o versículo 11. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. Sua necessidade lhe sobrevirá como um armado. Meus queridos irmãos, o que Salomão está mostrando aqui através da formiga é que deixar para depois, deixar para a última hora é algo terrível. E pior, isso é característica de muitas pessoas nos nossos dias. E a palavra de Deus aqui nos adverte totalmente contra isso. E ela menciona as formigas e está falando, olha, você que é preguiçoso, você que não pensa no futuro, vai ter com a formiga, preste atenção na formiga. Eu fico olhando para esse texto e fico pensando quantas pessoas hoje estão enroladas financeiramente porque não sabem fazer um planejamento. Pessoas que gastam além do que recebem. Quantas pessoas hoje estão se separando porque se endividaram tanto, não planejaram a sua vida financeira e aí a sua vida conjugal se desgastou e as pessoas preferem o divórcio do que tentar resolver o problema financeiro. São pessoas que nunca sentam para acertar, para planejar as contas, para ver os projetos de vida, para conversar sobre os sonhos que tem no seu coração. Simplesmente fazem de qualquer jeito. E aí, o que vai acontecer? Não tem planejamento, tudo vira ruínas. As pessoas não sentam para colocar em pratos limpos as diferenças entre elas para poder gerar ali um potencial para ter um sucesso e um crescimento futuro. Simplesmente fazem ideia na cabeça, não tem organização. Só sentam para criticar, só sentam para apontar o dedo, só sentam para destruir um ao outro com palavras que machucam e muitas vezes machucam para sempre. Será que não tem sido isso que tem acontecido com você? Será que você não tem planejado a sua vida com a sua esposa, com seu esposo, com seus pais ou com seus filhos? É por isso que a Bíblia nos ensina que as pequenas formigas têm muito a nos ensinar. Aliás, Salomão chama elas de sábias. Elas são muito sábias.
Outra qualidade também que nós encontramos na formiga é o esforço. É por isso que ele utiliza a figura da formiga aqui para falar de planejamento, porque toda pessoa que planeja se esforça para manter o planejamento em dia. Você já reparou como que a formiga vive no dia a dia? Ela parece ser o inseto mais forte que existe, porque a formiga é capaz de carregar uma folha ou até um objeto que tem 100 vezes mais o seu peso. Você já leu sobre isso? E ainda existem algumas formigas que são africanas que elas podem carregar até 1000 vezes o seu peso. Imagine você que pesa aí 70, 80 quilos, né? 10 vezes 70 quilos dá quanto? 700 quilos. Você conseguiria carregar sozinho 700 quilos? Isso é 10 vezes. Agora imagina 100 vezes. Daria 7.000 quilos. Quem aqui em sã consciência carregaria 7.000 quilos? Então a formiga, ela tem a capacidade de carregar 100 vezes mais o seu peso. Gente, isso para mim é incrível. Aí quando eu olho para a formiga, sabendo da capacidade do seu esforço, eu vejo pessoas que estão sempre reclamando: ah, pastor, eu quero um emprego, eu preciso de emprego, a crise aumentou, essa situação, e aí aparece o emprego. Só que emprego para pegar no pesado, para carregar peso. Aí a pessoa fala: ah, não, pastor, eu não nasci para esse negócio de pegar peso, não, né? Bom, se você está necessitado de um emprego, apareceu o emprego, mas você não quer levantar peso, não quer carregar caixa, não quer pegar na enxada, sabe o que eu chamo isso? Preguiça disfarçada. É por isso que o sábio vai chamar ali naquele momento no texto de ó preguiçoso, vai ter com as formigas. A pessoa simplesmente fala: ah, mas eu não nasci para trabalhar no pesado, eu nasci para trabalhar no escritório, eu nasci para lidar com computador, com telefone, com caneta, nada mais do que isso. Se você está passando necessidade, o que vier pela frente você deve abraçar, se esforçar, planejar, sonhar e crer que Deus irá te abençoar. Deus nunca vai abençoar preguiçosos. E aí eu vejo pessoas que simplesmente não querem fazer o máximo de si para fazer o que é para ser feito. Passa fome, mas não quer trabalhar. Então é preciso abandonar a preguiça, e a formiga nos ensina isso. Outra coisa que a formiga também nos ensina é que elas têm uma organização incrível. Além da força, além do planejamento, elas são organizadas. Sabe por quê? Existem formigas que cortam. Existem formigas que carregam, existem formigas que limpam o formigueiro. Então, vejam só, cada uma faz uma coisa. Isso não é organização? Gente, um bichinho pequenininho, irracional, ter essa capacidade. É por isso que Salomão chamou a formiga de sábia. E preste mais atenção. Se você olhar para a vida das formiguinhas, elas também são solidárias. Elas se ajudam mutuamente. Como uma está ali precisando de ajuda, vai outras juntas ajudarem a carregar aquele peso. Gente, olha que coisa incrível, quantas histórias para a vida que nós podemos tirar dessas criaturinhas chamadas formigas. Será que ao olharmos para as formigas, a gente consegue entender o propósito na nossa vida? Será que você começa, talvez, a olhar para uma formiga e entender que a Bíblia é incrível a nos registrar que nós precisamos olhar para as formigas e começar a trabalhar, a ser planejadores, a ser também organizados e também a ter mais esforço da nossa parte para fazer alguma coisa? Eu acho interessante uma frase que diz que toda a ação de nossa vida toca alguma corda que vibrará para a eternidade. Eu vou repetir. Toda a ação de nossa vida toca alguma corda que vibrará para a eternidade. Será que você é daquelas pessoas que vivem se justificando diante de uma falta de realização? Você está sempre falando: ah, eu sou pequenininho, ah, eu sou fraco, comigo nada deu certo. Sabe o que você precisa fazer nesse momento? Abandonar a preguiça, abandonar o corpo mole, levantar a cabeça, ser como Jesus. Porque antes da fundação do mundo, Ele, o Pai e o Espírito Santo haviam planejado um plano de salvação. Paulo vai dizer isso, que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de ter criado este mundo, o próprio Pai, Filho e Espírito Santo já planejaram. Deus é um Deus planejador, organizado. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus é o nosso exemplo de planejador por excelência. Então nós temos que olhar para Cristo.
Nós temos que olhar para as pequenas coisas deste mundo, as pequenas formigas. Até as formigas são organizadas, planejadoras e esforçadas naquilo que elas precisam fazer. Primeira lição: formigas planejadoras, esforçadas e também organizadas. Segunda lição nesse texto: nós vimos agora a formiga, agora vai aparecer no texto criaturinhas bonitinhas e fofinhas, coelhos selvagens. Você já viu os coelhos selvagens? O que os coelhos selvagens podem nos ensinar? Eles nos ensinam sobre como ter estabilidade. Isso mesmo. Vamos ler o verso 26 de Provérbios 30? Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam aonde? Nos penhascos, ou seja, nas rochas. Sabe o que é interessante? Que este coelho, algumas traduções da Bíblia falam em queroglilo, não sei se é a sua, ou texugos da rocha, talvez seja, ou até mesmo lebre. Na verdade, era uma espécie de coelho selvagem. O texto original hebraico mostra exatamente isso. Um coelho selvagem que era um pouco pequenininho e que habitavam nas fendas das rochas lá do Oriente Médio. Gente, olha o que Salomão está destacando agora. Depois de falar coelho, um animalzinho fofo, como modelo de investimento em estabilidade. Pastor, mas como assim? Eu não entendi. Vou explicar. O coelho selvagem, queridos, ele tem a sabedoria de fazer a sua casa aonde? Na rocha. Ou seja, fazer a casa na rocha é estar protegido dos predadores. É estar exatamente guardados e protegidos da família. Olha que incrível! Meus irmãos, se vocês olharem lá em Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24, olha o que Jesus Cristo nos orienta a fazer. Veja se não é a mesma ideia dos coelhos selvagens que Salomão está citando aqui em Provérbios 30. Veja na sua Bíblia rapidamente. Mateus, capítulo 7, verso 24. Jesus disse o quê? Que nós precisamos edificar a nossa casa, a nossa vida sobre o quê? Sobre a rocha. Vamos ler? Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque tinha os seus alicerces aonde? Na rocha. Meus queridos, se nós não investirmos em conhecer e praticar a palavra de Deus, nós estaremos à mercê dos problemas e poderemos ver a nossa vida pessoal, familiar, profissional e até ministerial desmoronar. Nós precisamos estar estabilizados na rocha que é Cristo e os nossos projetos, planejamentos, esforços e organizações estarem em coisas que são sólidas. E a palavra de Deus nos ensina como nós podemos conquistar posição de estabilidade, de segurança na vida. Se você olhar, Salomão está ensinando aqui, olhe para os pequenos coelhinhos, coelhinhos selvagens. Eles se esforçam para viver e sobreviver, e eles só conseguem porque eles se escondem nas rochas. Eles fazem a sua habitação nas rochas, eles têm estabilidade. Isso me faz pensar na nossa vida. Eu vejo que a Bíblia fala de princípios, conhecermos esses princípios e praticarmos a cada dia, com certeza, nós teremos estabilidade. Estabilidade financeira, estabilidade emocional, estabilidade espiritual. Uma delas é poder ser fiel ao Senhor com aquilo que nós temos, através dos dízimos, através das ofertas, consagrar a Deus o que recebemos, falar, Deus, tudo que eu tenho não é meu, foi o Senhor quem me deu. Isso é o mínimo que eu posso fazer. Primeira questão. Segundo, valorizar o trabalho que temos. Quantas pessoas estão reclamando o dia inteiro do trabalho? Tipo, eu ganho pouco, o meu patrão não tem visão. Querido, louve a Deus pelo emprego que você tem. Se não é um emprego que você deseja, continue fazendo o seu melhor. Dê tudo que você pode dar, pode se esforçar, melhor dizendo, para que você possa crescer, ser reconhecido na sua profissão e, quem sabe, poder ter um emprego melhor, porque alguém vai ver o seu esforço e vai falar, eu quero ter esse funcionário comigo também. Não fale mal daqueles que estão te empregando hoje. Ore por eles, valorize o seu trabalho, se especialize mais e se esforce naquilo que você precisa se esforçar. Você precisa também aprender a fazer uma reserva, ter uma poupança,
Porque quando chega momento de emergência, como estamos vivendo agora nessa pandemia, a pessoa está desestabilizada, ela não sabe o que fazer e às vezes começa a pegar empréstimos ou até vender o que tem. Então, quando nós conseguimos fazer uma reserva, ter controle naquilo que nós gastamos, isso vai gerar o quê? Estabilidade. É não gastar dinheiro com coisas supérfluas. Tem pessoas que gastam dinheiro com coisas supérfluas o tempo todo. Fazem lanche todo dia. Guardem o seu dinheiro. Saiba poupar. Invista, então, no seu conhecimento, porque com o seu conhecimento sendo avançado, você vai alçar voos, você vai conquistar coisas novas para a sua vida e Deus vai abrir portas para você. Deus, Ele tem maior prazer em te abençoar. Esses são princípios. E esses princípios, com certeza, vão gerar estabilidade na nossa vida familiar. Porque a estabilidade da família, gente, é um investimento não só para hoje, mas para todo sempre. É a nossa geração que verá em nós essa estabilidade. Puxa, meu pai e minha mãe foram organizados. É diferente de ser pão duro, mão de vaca, eu não estou falando isso. É você saber gastar e saber conduzir as suas finanças, saber investir numa boa faculdade, no bom curso que vai abençoar o seu futuro. Meus queridos, o que nós temos que entender exatamente que a estabilidade que Salomão está falando aqui é exatamente proteger aqueles que amamos. Os coelhos protegem aqueles que eles amam, que são a sua prole, a sua família. Aí eu fico olhando para esse texto e pensando no ser humano. Quantas famílias hoje estão preferindo construir a sua casa sobre a areia do que sobre a rocha? Estão preferindo construir sua casa sobre prazeres da carne do que fundamentar sua casa em Jesus Cristo. E aí depois vão sofrer. Quantos maridos estão se enveredando pelo mundo da pornografia? Quantas mulheres estão se enveredando pelo mundo do adultério? Muitas pessoas estão simplesmente falando a ela, olha, larga esse esposo, para que você quer continuar investindo nesse casamento? Meus queridos irmãos, nós precisamos entender que este é o tempo da família, buscar estabilidade em Deus, estabilidade relacional, estabilidade também emocional e estabilidade financeira. Isso só vai acontecer se Cristo for a base, o sustentáculo desta família. É necessário você ter compromisso diante da palavra de Deus. E é por isso que nós entendemos que a palavra de Deus é a rocha. Quantas vezes nós tomamos decisões sem consultar a Deus e a palavra de Deus? Aonde estamos edificando a nossa vida? Será que na lama, na areia ou na rocha, como os pequenos coelhinhos selvagens? Esta é a segunda lição, estabilidade. Agora a terceira lição. Outra criaturinha muito interessante que Salomão cita, no verso 27 de Provérbios 30, os gafanhotos. Gente, o que o gafanhoto tem para nos ensinar? Os gafanhotos nos ensinam sobre unidade. Guardem isso no seu coração. Unidade. Formiga, planejamento, esforço, organização. Os coelhinhos, estabilidade. Os gafanhotos, unidade. Vamos ler o verso 27. Os gafanhotos que não têm rei, contudo avançam cada um para cada lado, cada um para o seu canto. O que o texto diz? Avançam juntos. E juntos como? Em fileiras. Unidade. Isso aqui para mim é algo maravilhoso. Gente, os gafanhotos são um modelo de unidade. Porque sempre eles estão em bando. E por causa dessas características, eles têm um alto poder de destruição. Agora preste atenção numa coisa. Um gafanhoto sozinho, ele não representa risco nenhum. Eu lembro que havia 2 árvores no meu quintal lá em Nova Friburgo, da minha terra natal. Uma era de pera-ferro e a outra era de abacate. Eu não lembro qual a qualidade. Mas eu lembro que a gente gostava muito de subir naquelas 2 árvores, brincar ali e, claro, comer também a pera, tirar o abacate para comer. A gente amava fazer isso na nossa infância. Mas o que me chama a atenção é que a gente olhava para as folhinhas daquelas árvores e a gente via uma folha ou outra comida por um gafanhoto. O máximo que um gafanhoto consegue fazer é isso, comer um pouquinho de uma folha, um pouquinho de outra. E eu lembro até hoje que o meu avô paterno, Jacob Waldhelm, pai do meu pai, ele me disse algo incrível naquele momento. Ele falou sobre uma nuvem de gafanhoto é muito mais perigosa do que um gafanhoto sozinho. Porque a força dos gafanhotos estava na unidade e não na individualidade. Gente, eu nunca vou esquecer disso. O meu avô falou, esse gafanhoto sozinho, daqui a pouco alguém mata ele ou um passarinho vem e come. Mas a força dos gafanhotos está na unidade, quando eles estão juntos, quando formam uma nuvem.
não na individualidade. Vocês lembram do que estava causando pânico nos agricultores no sul do Brasil e na Argentina? A nuvem de gafanhotos que estava chegando? Pois é, a unidade dos gafanhotos trazem destruição. Gente, é por isso a importância de fazermos parte de um corpo que é forte. E esse corpo que eu e você podemos fazer parte e fazemos é a igreja. Porque na igreja estamos movendo juntos na mesma direção para grandes conquistas, porque Deus está abrindo portas para a igreja, nós estamos conquistando e nós estamos fazendo muito estrago, sim, no reino das trevas, para que a glória seja dada ao nome do Senhor. A unidade do povo de Deus faz isso e os gafanhotos nos ensinam isso. Precisamos estar sempre unidos. Mas talvez você seja daquela pessoa que não gosta muito de se relacionar. Pastor, eu sou meio antissocial, eu não gosto muito, às vezes prefiro ficar no meu cantinho. Eu quero te dizer uma coisa, Deus nos criou seres biopsicossocial. Então nós somos criados por Deus, fomos criados por Deus para nos relacionar. Guardem isso. Então abra sua Bíblia agora, Provérbios ainda, capítulo 18, verso 1. Olha o que a Bíblia fala de pessoas que não querem se unir, não querem estar junto na igreja. Ah, mas eu não concordo com o fulano. Queridos, nós estamos ali por causa de Jesus. E a unidade é um milagre. É porque nós estamos trabalhando com a nossa individualidade. E isso faz com que haja unidade. Mesmo na nossa individualidade, nós somos corpo. Você não tem o seu corpo? A unha, na sua individualidade, é unha. Mas na sua unidade, é corpo. Guardem isso. O cabelo, na sua individualidade, é cabelo, mas na sua unidade, é corpo. Tudo que tirar vai fazer falta não só para aquele lugar, mas para todo o corpo. Então a igreja, ela precisa estar o quê? Sempre unida. E isso faz a igreja ser imbatível, porque o cabeça da igreja é vitorioso. Olha o que diz Provérbios 18, verso 1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Vou ler de novo. Provérbios 18, 1. Quem se isola busca seus interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Olha que texto profundo. Gente, como que é interessante ver pessoas que acham que é melhor ficar sozinho. É melhor ficar isolado, eu prefiro não me envolver. Já me machuquei demais, mas nós precisamos nos envolver. Só assim a gente consegue sobreviver. Sabe o que a pessoa, quando diz que quer ficar sozinha, ela está dizendo? Ela está simplesmente dizendo o seguinte, que Deus não sabe das coisas. Se Deus está dizendo que nós precisamos ser um corpo, precisamos estar unidos, que aquele que se isola é insensato, por que você prefere continuar se isolando? Porque você acha que esta é a melhor saída do que conversar com quem você ficou ferido, gerar perdão, se abraçar e deixar o bálsamo de Deus derramar sobre as suas vidas? É isso que nós temos que entender. Queridos, se nós queremos as bênçãos de Deus, nós temos que abrir mão do nosso egoísmo. Nós temos que abrir mão dos nossos gostos pessoais e andar mais em unidade. Nós precisamos viver mais a felicidade da graça de Jesus de fazer parte de um corpo nesta terra, a igreja, a nossa família. Gente, eu não posso imaginar a existência de um cristão que não consegue rir, que não consegue celebrar. É o verdadeiro cara chupando limão. Está sempre com cara feia. Você conhece alguém assim? Será que ao olhar para o espelho você lembrou de alguém que é assim? Querido, se você não tem alegria na vida cristã, há um vazamento em algum lugar na sua vida cristã, tem alguma coisa errada. Para quem não conhece, a história de Davi e Saul é muito interessante. Lá em 1 Samuel, capítulo 18, diz que Davi foi um homem muito bem sucedido em batalha. Ele é um excelente estrategista de guerra. E isso começou a incomodar Saul. Saul começou a ficar com ciúme de Davi. E sabe o que acontece? Saul estava indignado de ver Davi sendo ovacionado, porque Saul batalhava em nome do seu sucesso. Mas Davi batalhava pelo sucesso do nome do Senhor. Quanto mais Davi queria a glória de Deus, mais ele estava no meio do povo adorando a Deus. Saul, quanto mais queria a glória para si, mais ele se isolava e queria ser adorado, idolatrado, reverenciado. Ele queria que os holofotes ficassem para ele e não para Deus. E isso me faz pensar em algo muito sério. Todas as vezes que você lutar em nome do seu sucesso, você poderá estar afastando pessoas do seu convívio e você poderá se tornar a pessoa mais amarga e insensível deste mundo. Preste atenção nisso.
Talvez o seu cônjuge hoje não aguenta mais viver com você. Porque você se tornou uma pessoa chata, arrogante, exclusivista. Você só pensa em você mesmo. Então ninguém suporta mais viver com você. E, infelizmente, o destino de pessoas assim é terminar a vida sozinho. Cuidado com isso. Queridos, o gafanhoto, tão pequenos, tão frágeis, porque um passarinho pode comê-lo, nos ensina que quando eles estão juntos, eles são fortes. A capacidade deles de força e destruição é enorme. Unidade. Eu pergunto para você nesta noite, como está a sua unidade na sua casa? Como está a sua unidade nos seus relacionamentos? Como está a sua unidade com o seu Criador? Como está a sua unidade com aquela pessoa que te feriu? Você se afastou dela? Está desejando mal para ela? Não é isso que a Bíblia nos ensina. Se você olhar Romanos capítulo 12, a partir do verso 14, você verá que o Senhor dá a dica para Paulo, e Paulo fala isso para a igreja de Roma. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque quando você fizer isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça daquela pessoa, e ela vai ficar com vergonha de fazer mal para você, diante do bem que você proporcionou para ela. Você precisa deixar o seu passado com Deus agora. Você precisa parar de ficar olhando para aquilo que as pessoas fizeram com você. Deixe de ser uma pessoa sistemática. Seja curada por Deus em nome de Jesus nessa noite. Se liberte do que fizeram com você. Olhe para Jesus. Gere perdão. Quem te feriu, saiba que essa pessoa precisa de uma palavra de carinho, de amor. Não fique julgando aquela pessoa. Deixe que Deus vai advogar a sua causa em nome de Jesus. Porque quem consegue viver em unidade, com certeza está refletindo que conheceu a graça de Jesus Cristo. Terceira lição. Agora a última, que é a quarta lição. Nós consideramos agora as pequenas lagartixas. Você já viu as lagartixas? Vê se olha no aparelho, do nada aparece uma lagartixa, né? Que bichinho interessante, né? As lagartixas têm algo a nos ensinar. A lagartixa, para mim, ela me ensina sobre ser ousado. Então, elas nos ensinam sobre a ousadia. Pastor, aonde você ouviu isso no texto? Vamos ler o verso 28? A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, porque elas são frágeis, você consegue pegá-las. Contudo, mesmo frágil, ela encontra-se em palácios de reis. E é exatamente isso. Elas entram aonde elas querem, em qualquer lugar você vai ver uma lagartixa. Gente, esse último animalzinho aqui que Salomão utilizou de modelo de sabedoria é a lagartixa. E ele vai dizer exatamente isso. Mesmo ela sendo fácil de ser capturada, mesmo sendo tão frágil, ela é ousada. Ela consegue se infiltrar onde quer. E, inclusive, diz aqui, até nos palácios dos reis. Coloca no plural. Ou seja, em qualquer palácio real, pode ter certeza que terá uma lagartixa ali. Você pode ir lá no Palácio da Rainha Elizabeth, na Inglaterra, você vai ver que tem uma lagartixa por lá. Com certeza vai ter uma lagartixa. Elas entram em qualquer casa, elas são ousadas, elas vão em frente. Sabe o que elas nos ensinam? Que nós devemos ter ousadia de desejar, sim, coisas grandes em Deus, crer que Deus pode nos dar coisas grandes, incríveis que a gente nem consegue imaginar. Deus preparou coisas lindas para nossas vidas. Não é pecado sonhar em conquistar novos patamares, novos espaços na nossa vida. Isso é maravilhoso. Nós precisamos ter uma mente aberta para conquistar coisas grandes que Deus tem preparado para nós. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 28. Deus fala por meio do apóstolo Paulo aqui o seguinte: ele quem Deus, escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada aquilo que é. Olha só que coisa incrível. Deus escolheu aquilo que para o mundo é insignificante. Talvez você se sinta assim, talvez eu também possa me sentir assim. Perante o mundo nós não somos ninguém, nós somos insignificantes. Talvez a gente não tenha valor nenhum. Talvez a gente não tenha nem 100 acessos, 200 acessos ou 1000 acessos na internet. Não importa, o importante é quem vai estar vendo e vai ser impactado pela palavra de Deus. O mundo pode nos ver insignificantes, desprezados. Só que Deus usa aquilo que é insignificante, aquilo que é desprezado, para reduzir a nada aquilo que é alguma coisa. Vocês conseguem entender a lógica de Deus? Gente, nós temos o respaldo de Deus para coisas grandes. Isso que a Bíblia fala.
O Senhor pode conceder aquilo que deseja o teu coração. Mas o texto diz em Salmos 37, entregue ao Senhor, confie nele, porque o mais ele fará. Gente, Deus tem uma predileção por usar os pequenos e frágeis para nos ensinar. E por isso que quem é soberbo, quem acha que pode tudo, que sabe tudo, que tem muito curso, que tem muita sabedoria e que está cheio de projetos, que só o seu projeto é melhor, pessoas assim, Deus coloca de escanteio, Deus rejeita. Porque a Bíblia nos ensina isso no Salmo 51, que é um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeitará. Sabe, você pode ser um vencedor ainda hoje na vida. Mesmo que você se sinta fraco, pequenininho, frágil como uma lagartixa, mas você precisa ser ousado, ousada, lançar os seus medos sobre o Senhor, porque no amor de Deus há completa cura diante do nosso medo. Qual é a bênção que você quer receber na sua vida? Não vai cair sobre você. Deus quer que você se esforce, Deus quer que você seja ousado, ousada, e tenha certeza que esses projetos no altar de Deus, Deus poderá te dar esta vitória. Qual é a bênção que você precisa nesta noite? Talvez a bênção que você esteja esperando é ser curado por uma doença. Então entenda que quase 70% a 80% das nossas enfermidades são de fundos psicossomáticos. Talvez seja a hora de você descansar mais em Deus. São de fundos emocionais. Talvez o seu desejo hoje é ver o seu casamento curado, restaurado por Deus. Então você precisa ser ousado, invista no seu casamento, apimente mais no seu casamento. Isso não é pecado, marido e mulher precisam investir. Leia livros de romance, leia livros sobre sexualidade saudável. Deus te abençoará. Leia Cantares de Salomão e você vai ver que coisa linda a vida íntima do marido e mulher registrada em Cantares de Salomão. Você precisa ser ousado, investir. O seu casamento não morreu. Deus pode fazer um milagre agora no seu casamento para a glória dele. Talvez o seu desejo hoje é se casar. Deus pode te abençoar. Mas o que você tem feito? Você tem cuidado de você, da sua higiene, da sua saúde, do seu físico? Você tem cuidado daquilo que você tem lido, o que você tem falado? Tem atraído pessoas? Porque quando a pessoa tem uma fala boa, com certeza vai chegar pessoas e Deus vai colocar alguém que seja segundo o coração dele para a sua vida. Talvez o sonho que você tem não seja casar, mas seja trabalhar numa fábrica. Você tem feito algum curso para se capacitar, para se qualificar? Você precisa ser mais ousado. Parar de ficar vendo tanto YouTube e começar então nesse momento a se especificar mais naquilo que você quer, se qualificar mais. Quer assistir? Então assista o YouTube, é aquilo que vai te dar qualificações, não vídeos engraçados ou coisas que não vão contribuir em nada para o seu crescimento profissional. Ou seja, tudo na vida nós precisamos de ousadia. Nós temos que lutar e Deus vai nos abençoar porque Ele tem prazer em abençoar aqueles que o amam. Eu não sei quais são as bênçãos que vocês estão querendo nesta noite ou esperando, mas uma coisa eu tenho certeza, que o nosso Deus é um Deus abençoador. E Ele deseja sempre abençoar o seu povo escolhido, o seu povo eleito. Talvez hajam pessoas aqui nesta noite precisando realmente ouvir isso. Você quer ser abençoado, mas você não tem nenhuma vontade de ser ousado. Você está desanimado, você está desmotivado. Eu quero te dizer uma coisa. Se você quer conquistar uma grande bênção na sua vida, vença o seu desânimo. Busque em Deus, Criador do universo, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o santo Deus da igreja, o todo-poderoso Senhor. Busque nele o seu refúgio. Abra o teu coração e peça ao Senhor Jesus Cristo que entre e inunde a sua vida. Peça a direção do Espírito Santo de Deus, que é o teu intercessor existencial para direcionar as suas emoções, direcionar a sua mente, para que você consiga então sair desse marasmo que você está vivendo hoje na sua história. Não deixe que o desânimo impeça você de receber hoje a bênção que Deus tem sobre a sua história. Talvez hoje você precisa ter ousadia como uma pequena lagartixa, mesmo frágil, mas se dispor a continuar, a não desistir, a entrar em brechas e quem sabe chegar um dia até em palácios. Mas você precisa de verdade estar disposto a seguir a presença do Senhor e obedecer a sua palavra. A maior bênção que o ser humano tem na sua vida é a salvação da sua alma. É ser lavado pelo sangue do Cordeiro. É ser um verdadeiro cristão cheio do Espírito Santo. Porque quando as bênçãos chegarem sobre nossas vidas, com a ousadia que teremos do Espírito Santo, essas bênçãos serão usadas para abençoar mais ainda a obra de Deus aqui na terra. Por isso, nesta noite,
as lições que nós tiramos desses 4 animaizinhos tão pequenos, tão frágeis aos nossos olhos, tem muito a nos ensinar. E talvez seja isso que eu e você precisamos olhar e talvez tirar lições para a nossa história. Talvez seja esse o momento que você precisa parar de ficar com medo de dar um passo de fé. Você precisa ser uma pessoa planejadora, organizada e talvez mais esforçada, como as formigas são. Talvez você precise ser como o coelho, bonitinho, mas frágil também, só que tem estabilidade, porque o coelho selvagem, ele procura na rocha o seu refúgio. Aonde você tem procurado o seu refúgio? Talvez hoje você precise ser como o gafanhoto, não sozinho, mas viver em unidade. Voltar para o convívio da casa de Deus e entender que quando você está junto, você tem mais força e você tem mais amparo espiritual. Talvez você precise, nesta noite, entender que você tem que ser como uma pequena lagartixa, tão frágil, mas ousado, com fé e com certeza de que o Senhor abrirá portas onde você nem imagina que Ele poderá abrir. Você consegue entender isso? Você consegue crer nisso? Se bichinhos tão pequenininhos conseguem fazer essas coisas, por que eu e você não podemos fazer também? Eu quero encerrar lendo com vocês Hebreus, capítulo 4, verso 16. Você pode ler comigo? Hebreus, capítulo 4, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Você encontrará graça ao se aproximar com confiança, com ousadia, diante do trono do nosso Deus. Ele está aqui agora. Ele conhece as suas lutas. Ele sabe o que você está passando. Mas Ele quer que você tome algumas posturas. E esses pequenos bichinhos têm muito a nos ensinar nesta noite. Você quer fazer isso? Eu quero orar por você. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a conversar com Deus agora. Esquece tudo que está ao seu redor. E peça a Deus agora sabedoria. Peça a Deus agora que você consiga, assim como as formigas, ser mais organizado, ser mais planejador, ser uma pessoa mais esforçada. Que você possa ser assim como os coelhos selvagens, se refugiar na rocha, no lugar certo, refugiar em Cristo, na sua palavra. Talvez você precise nesta noite ser como o gafanhoto, parar de ser como aqueles que se isolam porque ficou chateado. Você precisa se unir, porque você vai entender que terá mais forças na unidade. Quem sabe você precisa ser como a lagartixa, mesmo frágil, você vai ser ousado, ousada, e Deus vai te permitir alçar voos muito altos para a glória dele. Vamos orar. Obrigado, Jesus, porque esse texto, com mais de 3.000 anos de existência, tem muito a nos ensinar ainda hoje. Obrigado a Deus, porque diante desses bichinhos tão pequenininhos, nós somos confrontados pela Tua palavra a entender o quanto nós precisamos mudar a nossa vida. Nos perdoe, ó Deus. Nos perdoe se não temos planejado as coisas com antecedência. Nos perdoe, ó Deus, se nós não temos sido organizados, esforçados. Nos perdoe, ó Deus, se nós não temos tido estabilidade porque não temos nos refugiado de maneira certa. Nos perdoe, Senhor, se de algum momento estamos nos afastando da comunhão, da unidade. Nos perdoe, ó Deus, se nós não temos tido ousadia. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor perdão e pedimos que o Senhor nos ajude, porque a partir deste momento nós cremos que o Senhor nos concederá a vitória em nome de Jesus Cristo. Abençoe, ó Deus, os teus filhos e tuas filhas que estão carecendo de um milagre nesta noite. Anime os seus corações e que eles possam sair, ó Deus, deste culto, nesta live, fortalecidos pela tua palavra e pela ação do teu Espírito Santo. Eu peço a bênção do Senhor sobre essas vidas e oro em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa existência. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Quero também convidar você para o próximo domingo, às 9 horas da manhã, estaremos aqui no templo da Igreja Batista Ágape, em Taubaté, adorando ao Senhor. E à noite, às 19 horas, se Deus assim nos permitir.
É claro que nós estamos seguindo as orientações dadas pela Prefeitura e pela Vigilância Sanitária com as restrições. Mas com certeza você será bem-vindo e nós teremos espaço para todos que puderem participar conosco também. Que Deus abençoe sua vida. Use máscaras, faça a sua parte e creia. Um milagre pode chegar sobre a sua vida ainda hoje. Olhe para essas pequenas criaturas que nós aprendemos nessa noite e seja feliz em nome de Jesus. Um grande abraço, é o desejo desse pastor em nome de Jesus. Ufa!